Retornando ao senhor primeiro secretário para proceder à chamada dos senhores vereadores. Alessandro Bussola, presente. André Maldonado, presente. Antônio Carlos Domingues, presente. Arnaldo Ribeiro, presente. Dário Luiz, presente. Edmilson Marinho da Silva Júnior, presente. Edson Miguel de Jesus, presente. Emerson Pereira Batista, presente. Estela Alexandre Almago, presente. Hélio Venâncio Ferreira, presente. José Roberto Martins Segala, presente. Júlio César Aparecido de Souza, presente. Luiz Eduardo Penteado Borgo, presente. Manuel Afonso Lousila, presente. Marcelo Roberto Afonso, presente. Márcio Teixeira. Marco Antônio de Souza, presente. Márcio Teixeira, presente. Milton César de Souza Sardim, presente. Natalino Davi da Silva, presente. Ubiratã Cássio Sanches, presente. Vanderlei Rodrigues Júnior, presente. 21 vereadores presentes, quórum regimental. Declaramos reabertos os trabalhos da 12ª sessão ordinária, dia 22 de abril de 2025, às 18h02. Seguimos com o processo em primeira discussão, que é o processo 40/25, projeto de lei número 17/25, autoriza a transposição de recursos de abertura de natureza de despesa no orçamento para o exercício de 2025, conforme lei número 7.858, 10 de dezembro de 2024, autoria prefeita municipal. O referido processo encontra-se na comissão interpartidária com o vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo, que aguarda informações. Vereador, por gentileza, o senhor pode se manifestar no microfone de parte. Senhor presidente, tendo em consideração que a prefeita municipal se nega a responder as informações solicitadas, não só por esse vereador, mas por outro membro da comissão, no seguinte sentido: onde é que vai ser gasto o dinheiro, o que vai ser feito? Ela se nega a responder isso aí. E nós não podemos votar um projeto sem saber onde é que vai ser gasto o dinheiro. Então, por isso, eu aguardo a sensibilidade da prefeita em responder essa casa, por isso eu insisto no prazo. Ok, sendo assim, o processo está fora da pauta. Passaremos ao processo 51/25, ao projeto de lei número 19/25, que altera dispositivos da lei municipal número 6.735, de 5 de novembro de 2015, que outorgou à área à empresa Silva Pereira e Novato EPP, autoria prefeita municipal. Referido processo está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Está aprovado o processo 51/25. Passaremos agora ao processo 82/25, ao projeto de lei número 38/25, que altera o artigo 2º da lei número 7.692, de 23 de maio de 2023, e dá outras providências. Autoria prefeita municipal. Há uma emenda. Vereador Ubiratã Cássio Sanches. Já tramitou nas comissões. Também já foi lido em plenário. Então, a emenda está em discussão. Pela ordem, presidente, gostaria que fosse lida a emenda. Deferido, vereador. Ao primeiro secretário para a leitura da referida emenda. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Por conta da preocupação exarada no parecer jurídico do procurador Elton Johnny Pettini sobre a vinculação da autorização legislativa tanto para alteração no convênio quanto para alteração do plano de trabalho, este relator sugere a seguinte emenda modificativa. Artigo 2 da Lei Municipal número 7.692, de 23 de maio de 2023, passa a ter a seguinte redação. Artigo 2. O convênio a ser celebrado deverá apresentar plano de trabalho atualizado, contendo a descrição detalhada e a especificação dos serviços a serem executados. Parágrafo único. Qualquer alteração feita no convênio, no plano de trabalho ou na descrição e especificação dos serviços a serem executados devem ser autorizados ou aprovados pela Câmara Municipal de Bauru, 24 de março de 2025, Ubiratã Cássio Sanches. A referida emenda está em discussão. Pede a palavra a vereadora Estela Alexandre Almago, terá regimentalmente por até 10 minutos. Na verdade, eu gostaria vou falar no projeto. Aqui, tão somente, por isso que eu disse, vereador Bira, o senhor poderia me anteceder? Eu sei que o senhor é um gentleman, principalmente quando há apenas uma lady, né? Vai na frente, só tem uma para empatar a fila.
Eu gostaria de entender se, nas conversas que Vossa Excelência fez da propositura da emenda, compreende que realmente está sanada a preocupação levantada pelo procurador. Porque esse é mais um daqueles projetos que a prefeita manda para casa, e é igual ao debate anterior sobre a UPA do Meridota. Não surgiu UPA do Meridota até o presidente Marcos citar isso, quando nós pedimos vista, e o líder mencionar isso no debate naquele primeiro dia. Aqui, fora do plenário, nos corredores, a gente sabe que o que está buscando aqui é pagamento de 13º, para ajustando-se ali o plano de trabalho. Agora, aqui ninguém fala. Não tem isso aqui. Não tem isso aqui, mas muda-se uma lei que foi criada dentro de um contexto e que garante esse controle dos convênios com a Indurb, gravosos, e esse é um dos pontos do parecer do procurador que realmente a gente precisa valorar. Ao se permitir a mudança, de fato, nós estaríamos, na prática, abrindo mão deste controle legislativo de um convênio gravoso. E não é gravoso numa pequena monta, nós estamos falando de 9 milhões de reais. Agora, a emenda, mantida como está, preserva, pela leitura, sim, o interesse de que, a preocupação de que qualquer convênio precise passar pela autorização legislativa. Mas, em se aprovando a emenda, e isso eu perguntaria para o líder, eu não sei se ele está acompanhando esse debate no bastidor, mas, em se aprovando a emenda, o que se busca com o projeto, que a prefeita não traz no texto, esse é o problema das entrelinhas, né? Então, olha, precisa atender por conta disso. E esse é um debate que nós gostaríamos muito de ter feito sobre o futuro da Indurb e as complexidades. Nós estamos reagendando aquela audiência pública, porque entendemos que, do ponto de vista legal, se obriga, sim, o presidente ou a presidenta da Indurb a estar na Câmara e não está contido nem nadinho, e muito menos na interpretação feita pela procuradora da Casa, que se restringiu ao artigo 18, e acho que foi muito infeliz. Mas nós temos que discutir o futuro da Indurb, e nós temos que discutir isso com a presidente da Indurb, que é quem assina. Então, esse projeto a gente sabe que está mexendo num parágrafozinho ali, mas que atende ao interesse de se fazer adequações para se garantir o pagamento de 13º. Se é isso, nós precisamos entender. E entender se a emenda, na forma como está, não prejudica. E se depois vai ser mandado isso ano a ano, né? Porque se está querendo mexer com o plano de trabalho, é para poder antecipar dinheiro de algo ali na frente para se usar agora nesses pagamentos parciais. Nesse momento estaria resolvido e depois a gente pode se ver de novo obrigado a fazer essa alteração, dado a esse quadro ainda assim e muito deficitário da Indurb. Então, eu não sei se Vossa Excelência tomou cuidado, já que faz parte da Comissão de Justiça, e apontou essa preocupação, se aprofundou isso, inclusive com o governo, com aqueles que cuidaram de mandar esse PL para casa. É dúvida real que eu tenho, porque eu tenho plena concordância com as observações colocadas no processo pelo procurador do município. Eu peço reserva do meu tempo. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos e meio. Continua em discussão. Pede a palavra o autor da emenda, o Biratã Cássio Sanches. Terá regimentalmente por até 10 minutos. Presidente, eu vou ser bem direto, porque, como relator da matéria, eu fiz questão de ouvir o parecer. Eu não sou consultor jurídico da casa, muito menos da prefeitura. A ideia era trazer transparência. Tudo que se faz através de um trabalho, você tem uma programação, você tem um planejamento. O que nós queremos é tomar conhecimento, a Câmara volta a ter um protagonismo, para poder entender qual é a mudança que seria feita.
Se vocês me perguntarem se eu sou contra um planejamento para pagar o 13º de funcionário, eu vou dizer que não sou contra, sou a favor. Aliás, sou servidor público e entendo muito bem da matéria. Mas isso é uma preocupação jurídica, isso é uma preocupação de fundamento. Então, a nossa ideia, quando propusemos a emenda, e ela veio exatamente como foi escrita pelo Executivo para esta Casa, já poderia ter sido votado, caso os senhores e a senhora entendam que a emenda não é suficiente ou ela não atende, não é só votar contra, derruba a emenda, e nós vamos votar a favor também do projeto. A ideia não é essa. A ideia é que haja, sim, um certo controle de todas as partes, né? A minha intenção é justamente devolver à Câmara a capacidade de argumentar com relação aos projetos, planejamentos que já foram feitos, e, se forem alterados, que nós possamos ter conhecimento dessas alterações. Tão somente isso. E aí eu deixo os senhores e a senhora bem à vontade para poderem tomar as decisões. Aqui nós estamos fazendo política e também fiscalizando. Esse é o papel do vereador. Se o vereador não pode fiscalizar ou não tem essa prerrogativa, então nós ficamos meio sem... Vamos lavar uma louça aí, né? Vamos pegar alguma coisa. A ideia é só isso. Trazer de uma forma bastante transparente a nossa preocupação. E é uma preocupação que reside na mentalidade do procurador. É tão somente isso, presidente. Peço a reserva do meu tempo. O senhor dispõe ainda de 7 minutos e meio. Pede a palavra ao vereador Alexandre Bussola, terá regimentalmente por até 10 minutos. Senhor presidente, lendo esse projeto, primeiramente deixar claro que quando o projeto ele é encaminhado e o convênio é realizado, o plano de trabalho ele acompanha. Isso vai ter. O que essa lei está propondo agora? A flexibilização que faz com que você possa fazer aporte para outra necessidade, caso surgir. E, neste momento, tem, que nós sabemos que é a primeira parcela do pagamento dos servidores da Indurb. Concordo também que é difícil essa casa fazer um debate, fazer uma aprovação, tendo em vista de um parecer, como veio acompanhado também. O secretário de Negócios Jurídicos esteve nessa casa, eu vou, daqui a pouco, sair da tribuna e pedir o sobrestamento para que ele encaminhe um parecer que ficou discutido na reunião da última semana, dizendo posicionamento diferente daquilo que foi colocado pelo procurador. Faço reserva do meu tempo. O senhor dispõe ainda de 8 minutos e meio. Deferido. Solicito sobrestamento por uma sessão ordinária. O pedido de sobrestamento está em discussão. Ninguém querendo fazer a prova está em votação. Aqueles que forem favoráveis permanecem na comissão, os contrários que se manifestar, está aprovado. Sobrestamento por uma sessão ordinária. Passaremos ao processo 73/25, ao projeto de lei que dispõe sobre a criação da campanha permanente Stop Bullying nas escolas, que tem o objetivo de conscientização e combate ao bullying nas escolas do município de Bauru e da outras providências. Autoria Edson Miguel de Jesus. E o referido projeto está em discussão. Questão de ordem, doutor Segala. Presidente, era só para pedir ao nobre autor da proposta que pudesse brevemente explicar como vai funcionar isso na prática. Porque pessoas como eu, que estão alijados de todas as comissões aqui da casa, não conseguem ter acesso ao projeto. Até o jornal publicou hoje que até sexta-feira o projeto não estava liberado. E sexta-feira, depois segunda-feira, foi feriado. Então,
Eu desconheço o que é que se pretende em termos práticos com esse projeto. Só isso. Pedi a ele que esclarecesse. Ok, o processo está em discussão. Pede a palavra o autor, vereador Edson Miguel de Jesus. Pede a palavra, terá regimentalmente por até 10 minutos. Doutor Segala e nobres vereadores, o projeto Stop Bullying nas Escolas, ele vai levar a conscientização, como já falamos anteriormente no hall de oradores, ele vai levar a conscientização e o combate do bullying nas escolas municipais aqui de Bauru, através de palestras, workshop, debates, reunião, um círculo de bate-papo com os alunos. Isso pode ser proposto também pelos professores, diretores das escolas e também entidades que possam falar ou debater sobre o tema. Porque hoje em dia, doutor Segala e também nobres vereadores, o bullying ele é algo real. Por exemplo, se a pessoa usa óculos, já é motivo de bullying nas escolas. Se a pessoa tem alguma deficiência física, é motivo de bullying, como nós colocamos na matéria. Então, quando nós solicitamos que haja um trabalho de conscientização permanente, é justamente porque já existe em outras escolas esse trabalho, aonde também, inclusive, o agressor, ele se tornou, como eu até falei em entrevista, ele se tornou um acolhedor a partir do momento que ele recebeu como missão cuidar de uma criança autista. Doutor Segala? É uma parte que eu estou pedindo a Vossa Excelência, porque concordo plenamente com tudo que Vossa Excelência disse. Sou também favorável a que se faça o possível, até o impossível, para combater o bullying na escola. O problema todo é que nós estamos votando um projeto de lei. Lei é algo que tem que ser cumprida. Lei é obrigatória. Quem é que vai fazer o cumprimento disso? Porque, veja bem, qualquer diretora, qualquer pessoa pode fazer um convite a alguém para ir falar lá na escola sobre o bullying, pode fazer uma campanhazinha interna. Isso aí não depende de projeto de lei. O projeto de lei torna obrigatório. Quem é que vai coordenar isso? Quem é que vai comandar esse trabalho? Quem é que vai executar esse trabalho? Essa que era a pergunta, só essa. Entendi. Nós vamos, então, novamente, ou melhor, nós vamos marcar reunião também com o secretário municipal, até porque já levamos casos para ele que atendemos aqui no gabinete, doutor Segala, para que esse projeto, então, seja efetivado. Temos também, dentro da cidade, por exemplo, o CVV. Temos aí outras pessoas ou instituições que fazem esse trabalho, conversam, dialogam para que haja o fim, para que cesse o bullying dentro das escolas ou a valorização da vida. Por isso eu peço aos pares. Então, nós vamos estar trabalhando nesse sentido, porque, como o senhor falou, tem que ser uma lei efetiva. Como o senhor já falou também outras vezes, que quantas são as leis que são feitas dentro do nosso município de Bauru e que não funcionam, vamos colocar assim. Bom, nós vamos lutar para que essa lei ela seja aplicada, ela esteja nas escolas através de debates, inclusive por quem já passou e sofreu por esse bullying, por algum tipo de bullying dentro das escolas. Senhor presidente, mais alguma pergunta? Eu peço reserva do meu tempo, caso alguém queira falar. Obrigado. Excelência, o senhor dispõe ainda de 6 minutos. Pede a palavra a vereadora Estela Alexandre Almagro. Terá regimentalmente por até 10 minutos. Eu entendo as preocupações trazidas pelo vereador Edson, mas eu tenho uma preocupação ainda maior. Sempre que a casa sinaliza para a sociedade que nós estamos dando resolutividade para um problema que aflige, mas, na prática, a gente sabe que não tem nem o poder, nem o dinheiro para tal.
Como é que se combate? Eu penso que seja essa a preocupação do vereador Segala. Eu não vou falar contra, viu, Edson? Eu vou votar a favor. Mas eu tenho que ser sincera. Chover molhado. Não vai servir para nada, Edson. Entende? Eu tenho dito aqui sem nenhum constrangimento que eu não tenho tido preocupação com a apresentação de leis. Primeiro, porque eu me preocupo muito com a efetividade delas. E segundo, porque eu acho que tem que ser uma preocupação nossa a biblioteca de legislações que não cumprem com os seus objetivos. Como é que a gente combate bullying nas escolas? Com orçamento. E estabelecendo políticas públicas no cotidiano que garantam a implementação de uma política de combate ao bullying. Como é que a escola, como é que a prefeitura, vereador Edson, vai debater agora já obrigatória NR1 sobre a saúde mental, que todas as empresas, todos os empregadores se obrigam a partir de agora. Como o município vai fazer isso? Porque nós temos um problema muito sério, e eu vi aqui muito sensibilizada o depoimento do vereador Emerson sobre o filho. E como é que a administração dialoga a educação especial do município? Porque a gente sabe que aí reside uma grande parcela do bullying e da violência psicológica que os alunos sofrem na escola. Mas o município não vem se preparando para debater nem mesmo isso. Olha o tanto de reclamação que nós temos do SESMIT. Nós fizemos aqui procedimentos pela Comissão de Fiscalização e Controle. Chamamos pessoas, servidores. As situações de violência descritas é muito séria. Agora, nós temos qual preparo nas nossas unidades escolares em quantitativo e em qualidade do lugar, do espaço, para se garantir que você tenha um número adequado de crianças na sala de aula, o número adequado de professores, o número adequado de cuidadores, de auxiliares, e não só o número adequado. São desses desses profissionais na educação municipal, o maior número destes, quase 1/3 de servidores, que ganham menos de um salário mínimo. Então, como eu exijo do profissional o controle, a vigilância para o combate ao bullying? Ele se sente uma vítima do bullying de uma gestão que não lhe dá o suporte para que ele seja um vigilante contra esse tipo de situação entre os próprios alunos. Os senhores viram nossos esforços aqui na Comissão de Fiscalização e Controle? Com qual equilíbrio pessoal, psicológico, os professores, os diretores, o coordenador, coordenadora pedagógica, numa escola que está infestada de fezes de rato. E aí vem o governo e diz, não era de rato, é de morcego. De morcego pode. É nessa sala de aula que está o nosso aluno especial, vereador Emerson. E uma quantidade de cuidadores absolutamente insuficiente e desmotivados, porque ganham muito mal e trabalham em situação muito precária. Como é que você garante para o seu aluno especial o apoio psicológico e pedagógico à hora do brincar em escolas que a gente vai e não tem a mínima condição nesses horários para dar o apoio para a criança, a hora do recreio, a hora da brincadeira, e é ali que acontece o bullying. É também dentro da sala de aula. Nessas situações em que o professor está esgotado. Vai chegar lá para a coordenadora pedagógica, vai chegar para a diretora, e, às vezes, o julgamento ainda é equivocado. A diretora não tomou providência, a professora não fez. E a condição real em que esse servidor e essa servidora está desempenhando essa função, esse trabalho. E depois vai chegar em casa e ainda vai ter a sua demanda, o seu cotidiano. E conheço inúmeros profissionais que estão lá cuidando dos nossos filhos, dos filhos da sociedade, e vão chegar em casa e vão ter a demanda real dos seus, inclusive em muitas situações especiais.
Então, quando o vereador Segala levanta as preocupações, elas também são minhas. Eu só não fiz para o senhor nenhuma pergunta, porque eu acho que não lhe cabe. As respostas aqui deveriam ser alvo de um diálogo com o governo. Eu fiz várias audiências públicas aqui, vereador Edson, que eu poderia simplesmente ter feito um projeto de lei dizendo, está assegurado. Por exemplo, podologia para pés diabéticos, ou pacientes diabéticos, mas, sobretudo, os pés diabéticos. Nós fizemos aqui 2 discussões muito importantes. Mas por que eu não criei? Porque se o governo não sentar com a Secretaria de Saúde e dizer, eu vou criar, e discutir como, por incrível que pareça, essa foi uma das únicas, uma das poucas reuniões que nós fizemos pela comissão e que nós avançamos um pouco com a Júlia para o tomate. Uma das poucas. Nós colocamos aqui cerca de quase 100 podólogas e podólogos nesse plenário. O SENAC, que os forma, vieram aqui. Mas se eu apresento o PL, isso dá uma resposta para a sociedade? Não dá. Porque eu dizer que o município se obriga a ter é mera lei autorizativa. Estou autorizando ele a colocar. Ele sabe que ele pode colocar. O que ele precisa é planejar e colocar no orçamento. Vai ter. Vai ter, porque isso vai ser amputação a menos, que é um problema social, que é um problema no mundo do trabalho, que é um problema na assistência social a posteriori. Se entender que um fato está concatenado e ligado a outro, o município implanta. Senão ele não implanta. E aí não adianta eu apresentar a lei e ela virar realidade apenas literal, mas não virar realidade fática. Então, não vou votar contrário, mas é mais um projeto em que a gente está votando e dizendo, não vai resolver nada. Não vai, porque a escola sabe que ela pode, e chama palestras. É como a saúde mental. Todos os anos eu faço, no mês de setembro, uma audiência pública nessa casa, e chamamos várias secretarias. Educação, saúde. Aí o secretário de Educação fala, não, nós temos feito um rodízio de debates, a gente seleciona 7, 8, nós temos 90 escolas. Se eu não estou debatendo saúde mental, prevenção ao suicídio, a estrutura dos nossos CAPs, como que eu discuto? Como que eu crio uma lei? Porque eu preciso de orçamento, eu preciso de disposição governamental para dizer, esse tema é sensível para a população, este tema precisa de atenção do Executivo e de recursos das secretarias para garantir. Um grande programa anti-bullying passa pelo orçamento, passa pelo preparo, pela qualificação e pela valorização dos nossos profissionais, porque é sobretudo lá na escola que nós vamos sentir isso. Então, é um debate amplo demais para que uma mera lei autorizativa possa ser sequer sinalizadora de novos tempos, de tempos de mudança. Vai precisar que haja uma política pública, e política pública pode ser cobrada pelo Legislativo, sugerida pelo Legislativo, mas não será realidade se ela não for da vontade de quem está, neste momento, no poder. Vou gastar tanto para combater, para fazer um debate sobre a prevenção ao suicídio. E a prevenção ao suicídio é decorrência, o debate do Setembro Amarelo é decorrência do que o senhor mostrou aqui no vídeo com aquele menino, Pedro, né? Aquele vídeo. Eu não conheci o Pedro, mas conheço muitas outras famílias que perderam seus filhos porque, em decorrência do bullying, acabaram desistindo da vida. Isso é um assunto muito sério. Mas esse assunto a gente não resolve só com palestra. Esse assunto a gente só resolve com efetivo orçamento e disposição para uma política pública que sinalize para esses tempos de mudança. De qualquer maneira, o voto simbólico de se nós precisamos de uma política pública na educação municipal que combata o bullying, o senhor terá da minha parte. Mas quero deixar essa mensagem clara, porque, na prática, enquanto o governo não sinalizar uma política, isso não mudará. O processo continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Está aprovado o processo. 73/25. Questão de ordem, senhor presidente. Deferido. Solicito que todos os demais assuntos, moções de aplauso, sejam votados em bloco. Atenção, senhores vereadores. Algum destaque?
mais uma questão de ordem também, senhor presidente. Deferido, excelência. Só para perguntar, nós temos aqui no projeto 5725 aplausos ao Unisagrado pela longa trajetória de dedicação, educação, etc, etc, etc. Vereador Arnaldo Ribeiro. E nós temos no projeto 62 de aplauso aos projetos de extensão da Unisagrado pelo excepcional impacto social, etc. É isso mesmo? Serão duas coisas distintas aqui para a mesma finalidade de cumprimentar pelos projetos sociais. Não dá para unir isso aí, os dois vereadores serem os autores desse projeto ou coisa desse tipo? Era isso que queria perguntar. Doutor Segala, a universidade homenageado é o mesmo, porém são emendas diferentes. Neste caso, não há nenhum impedimento, né, para que dois vereadores façam moções de aplausos para a mesmo instituição, entidade, pessoas, enfim, personalidades, enfim. Perdão, presidente, veja bem, no projeto 57, diz aqui que está se dando uma moção de aplauso pela dedicação à educação superior, pesquisa, extensão, compromisso social. E o projeto 62 pelo excepcional impacto social na cidade. Eu acho que é a mesma coisa. Ou eu estou enganado? Pode ser que eu esteja enganado. Volto a dizer, doutor Segala, não há nenhum impeditivo que dois vereadores façam... Esquece, presidente, já retirei, pronto. Tá ok. Eu não tenho como eu proibir um parlamentar de fazer... São emendas diferentes, são textos diferentes, mas eu entendo a preocupação de Vossa Excelência. Então, está em discussão o pedido de votação em bloco, solicitado pelo novo vereador André Maldonado. O pedido está deferido, Excelência. Deferido, Excelência. Na verdade, assim, eu até achei que o doutor Segala ia falar a mesma situação, mas não é. Nós temos também a propositura de 3 emendas pelo vereador André Maldonado, uma em conjunto. Se isso poderá ser repetido, se... emenda não, desculpa. A pergunta, moção de aplauso. Vereador, Vossa Excelência gostaria de destacar para que faça o uso da palavra em algum momento? Não. É isso que o senhor... Não é. Não é isso. Questão de ordem, senhor presidente. Na verdade, que são... Questão de ordem. Só um detalhe aqui. Tem 2 moções de aplauso propostas por mim, Bira. Sim. E uma em conjunto com o Márcio Teixeira. Isso. Uma em conjunto com o Márcio Teixeira. Geralmente, eu só queria saber se isso pode ser... mais de um vereador assina, não contabiliza nas 2 por mês. É uma preocupação, porque a gente poderia... É só preocupação, só. Tem algum impedimento, Ronaldo, nessa questão de propor isso? Quando é mais de um autor, o setor não considera individualmente, mas se o impedimento for diferente, a gente então cancela. Tá. Não, se tiver algum problema, a gente retira uma e coloca na próximo mês, não tem problema. Pela ordem, presidente. Até a moção de aplauso a gente está Deferido. Não, na verdade, é um procedimento que era executado Não, seguidamente. na verdade, não é até questão de até moção. É porque ou pode ou não pode. E quando a gente chega no departamento, se você está com uma terceira moção, é votada. Ó, vai para o próximo mês, é 2 por mês. Eu acho até uma bobagem que nós podemos discutir na reforma, mas por enquanto não está. Só uma questão de ordem. Aqui o vereador Márcio, de uma forma gentil, ele colocou meu nome, mas se tiver problema, retira e faz só o nome dele, pronto. É que não é questão de ter ou não ter problema. Nós queremos saber só do presidente a questão do procedimento. Porque a gente tem... Porque, segundo presidente, o que nós checamos... Porque nesse caso, o controle, se foi o Márcio que colocou o nome do vereador André, gentilmente, então está contando como do Márcio. Isso. 2 do Márcio. Aí... Na verdade, é uma do Márcio, porque ele só propõe uma esse mês. É a primeira que ele propõe. Eu só quero reforçar a dúvida do Bira, porque isso é importante, para que a gente não tenha problema. É procedimento, não é mérito, é procedimento. Parece bobagem, mas não é.
Para que não haja nenhuma discussão aqui contrária, eu retiro a minha assinatura aqui sem problema algum. Na verdade, o vereador Márcio, por uma questão, nós conhecermos essa pessoa em comum, Sim. ele pediu para que a gente coloque junto o nome. Foi só isso. Vereador Maldonado, eu espero que o senhor não me interprete mal, né, que nem os demais. Eu sei que todos... O vereador Milton deu uma noção para o meu amigo, pastor Kleuber. Eu não ia ser indelicado, né? Mas, Milton, você deu e está tudo certo, está ótimo, maravilha, e ele está sendo honrado por isso. Mas, se puder, a gente vai ter 3, 4, aí pode, aí está tranquilo. Só uma questão de ordem, Bira, não é que tem 3. Eu propus 2. Tá. André Maldonado propôs 2. Sim. Vereador Márcio propôs a dele e colocou meu nome junto. Se puder, a gente... Então, assim, se puder, esse é a dúvida. Pode ou não pode esse procedimento? O que o nosso regimento interno fala, presidente? Pode ou não pode? O nosso regimento interno é cheio de falhas. Então, me desculpe. Gente, Vou votar a favor. Senhores vereadores, só um minutinho, por favor. Enquanto nós temos um regimento falho, nós estamos aguardando a procuradora se manifestar para fazer as adequações, para que a gente possa iniciar a adequação do nosso regimento. A pergunta direto para o Ronaldo é: Ronaldo, quando é feito por mais de um vereador, não é computado, é esse? Senhores vereadores, não, eu acho muito indelicado retirar a assinatura de um vereador nesse momento, de uma moção. Eu acho que vamos seguir da forma que a gente vinha fazendo até o momento, até que a gente tenha um regimento claro. Eu peço gentilmente a compreensão de vossas excelências. Presidente, a ideia nunca foi essa, tá? Se for as 3, nós vamos votar as 3, está tudo certo. A gente entende isso. É apenas um precedente que se abre. Eu gostaria de saber se é possível, mas já não retira nada, não. Ó, questão de ordem, se alguém mais quiser colocar o nome aí, Márcio, eu estou à disposição, tá? Pode pôr o nome de vocês todos. Eu prefiro que coloque também, excelência, nome, não retire nome de moção. Questão de ordem. Deferido, vereador. Solicito destaque no processo 63/25 para uma emenda modificativa. 63/25, emenda modificativa numa moção de aplauso? O senhor pode ser mais claro, por favor, vereador? O que seria uma emenda numa moção de aplauso, vereador? Eu preciso retirar o nome. Vereador, nós chegamos no consenso que nós vamos votar do jeito que está aqui, até a gente adequar esse regimento. Por favor, porque eu acho muito Só uma delicado. questão de ordem, presidente. Sim, deferido. Basta que a mesa decida que acima de um é coletivo. Porque, por exemplo, nas moções de aplauso, quando o Noroeste é campeão, quando tem coisas, né? Todos assinam. Isso. Muitos assinam. Perfeito. 2 é a primeira vez que eu estou vendo para poder extrapolar. Então, se for ter esse entendimento, tranquilo. Se não for, aqui não cabe para nós o debate de elegância ou deselegância. Eu discordo de Vossa Excelência de que o regimento não é claro sobre isso. Ele é. Aqui não tem confusão do regimento. A única dúvida do Biri que eu corroboro é: passou de um é coletivo? Tudo bem, porque aí é isso que vai acontecer. Aí, quando tiver a reforma que o senhor está aí torcendo para que aconteça, nós também estamos, mas enquanto não acontece, basta compreensão. A compreensão será que passou de um é coletivo e, portanto, não conta? Tudo bem. O que não pode é dizer, hoje pode, amanhã não pode. Está certo, vereador, está correto. Então, seguimos entendendo que mais de um é coletivo até que a gente faça a adequação que fique bem claro no regimento. Senhores vereadores, algum destaque? Alguém gostaria de fazer algum destaque de alguma moção? O pedido do André está em votação, ninguém querendo fazer uso da palavra está em discussão, ninguém querendo fazer uso da palavra está em votação, aqueles que forem favoráveis permanecem na comissão, os contrários querem se manifestar. Algum destaque? Não querem destaque, então vamos votar. Passaremos às votações de discussão única, processo 124/25, projeto de decreto legislativo que concede título de cidadão bauruense ao doutor Antônio Ruglo Júnior, Dário Luiz, ou processo 128/25, projeto de decreto legislativo que concede a medalha Sebastião Paiva, do senhor José Martins Gonçalves, autoria Manuel Afonso Lozila,
Processo 130/25. Projeto de decreto legislativo da denominação de sistema de lazer Claudimeire Ferreira Lima, um sistema de lazer loteamento Bauru Azevedo. Autoria, Natalina da Vida Silva. Moção 56/25, de aplauso à padaria Santa, Dona Santa, padaria Dona Santa, pela sua trajetória exemplar, significativa contribuição à comunidade bauruense. Arnaldo Ribeiro. Moção 57/25, de aplauso ao Unisagrado, Centro Universitário Sagrado Coração, pela sua longa trajetória, dedicação à educação superior, à pesquisa, à extensão e ao compromisso social com Bauru e região. Autoria, Arnaldo Ribeiro. Moção 58/25, de aplauso ao Voodoo Lounge Pub, pela sua contribuição à cultura, vida noturna, fortalecimento da identidade bauruense ao longo dos seus 8 anos de história, autoria de Milson Marinho da Silva Júnior. Obrigado. Moção 59/25, de aplauso ao podcast Elas por Elas, por fortalecer as vozes femininas e promover mudanças positivas na nossa sociedade, autoria André Maldonado. Moção 60/25, de aplauso ao casal de pastores Júlio César de Souza Santos Alves e Renata Aparecida Martins de Souza Alves, por seguirem firmes no propósito de edificar famílias fortes, fundamentadas na palavra viva e eficaz do nosso Senhor Jesus Cristo. Autoria André Maldonado. Moção 61/25, de aplauso ao Sindicop, pelas contribuições à segurança pública e aos relevantes serviços prestados às classes de servidores penitenciários paulistas. Autoria Alexandre Bussola. Moção 62/25, de aplauso aos projetos de extensão da Unisagrado, pelo excepcional impacto social na cidade de Bauru. Autoria Alexandre Bussola. Moção 63/25, de aplauso ao pastor André Luiz Caetano, por seu legado de amor, liderança, de estimável contribuição à obra de Deus, a construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Autoria André Maldonado e Márcio Teixeira. E moção 64/25, de aplauso ao senhor Oswaldo Silveira Lote, pela sua trajetória de sucesso no esporte, empreendedorismo, na história, transformação e superação. Autoria Luiz Eduardo Penteado Borgos. Referidos moções e também as referidas processos estão em discussão. Ninguém querendo fazer da palavra está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado. Os processos citados e as moções citadas, passaremos agora às explicações pessoais. Primeiro orador inscrito é o nobre vereador Júlio César. Abre mão da palavra, próximo vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo. Pede a palavra, terá regimentalmente por até 5 minutos. Vereador Maldonado, se o senhor puder ficar, o senhor me citou na sua fala, na primeira palavra, o vereador Maldonado me citou na primeira fala, e eu gostaria aqui de deixar um esclarecimento que hoje, eu consegui, depois da fala do vereador Maldonado, entender uma situação. E aqui eu peço perdão aos pastores que são vereadores, pastor Bira, pastor Edson Miguel, pastor Maldonado, pastor Dário, por tê-los chamados de pastores aqui nessa tribuna. Pastor Sandro. Porque, no meu entendimento, a pessoa ela é pastora o dia inteiro. Eu não consigo entender uma pessoa que sobe no altar, prega a palavra de Cristo, e fora do altar é um vereador, é um advogado, mas não é pastor. Eu não consigo entender isso aí. Por isso que eu coloco uma esperança maior, colocava, porque no meu entendimento, eu não conseguia diferenciar isso aí.
Eu não consigo entender uma... Por exemplo, eu fiz uma publicação a respeito ontem do Alexandre de Moraes, que se ele não estaria aí buscando a nova função, qual seria a nova função dele? Momento algum relacionei, eu escrevi Papa. Momento algum eu escrevi Santo. Mas eu sei que causou alvoroço nas redes sociais. Com todo respeito ao Papa, mas, se não me engano, Êxodos, capítulo 20, versículo 4, diz que não devemos idolatrar ninguém a não ser Cristo, a não ser Deus. Eu respeito o Papa, eu não idolatro. Mas, vereador André, me desculpe de ter chamado Vossa Excelência de pastor. Eu fiz assim porque na legislatura passada, com o pastor Bira, com o vereador Edson, nunca tiveram problema em relação a isso. Tá? Mas eu fico preocupado. Vossa Excelência, por exemplo, disse que não tinha problema nenhum em instaurar uma investigação, porque quem não deve não teme. Por que eu acho que é errado? Porque não tem mais o que investigar, porque Vossa Excelência participou de todos os fatos, Vossa Excelência viu tudo. Não tem fato novo, não tem fato que ocorreu ali no corredor, não tem fato que ocorreu em outra sala, em outra ocasião. Até porque a denúncia não descreve isso. Então não tem um fato novo. Vossa Excelência também disse, e se eu estiver mentindo, se for errado, Vossa Excelência vai ter o tempo aqui para falar depois de mim, que diga que é mentira. Eu tenho como comprovar. Vossa Excelência, por exemplo, diz, na frente do vereador Marcos, na frente do vereador Arnaldo e na frente do vereador Edson Miguel, que Vossa Excelência iria votar contra a minha cassação nesse processo. E quando Vossa Excelência me disse isso, me trouxe paz. Por quê? Porque, para mim, eu não desassocio a figura do homem de Deus que sobe no altar do vereador. Quando eu olhei para Vossa Excelência e Vossa Excelência me disse, Vossa Excelência até disse, eu não aguento mais, eu vou votar contra a sua cassação, Borgo. Quando Vossa Excelência me disse isso, me trouxe paz, tranquilidade. Por quê? Porque eu vi ali no homem de Deus e que jamais iria mentir. Teve colegas aqui dentro que mentiu. Com todo respeito, com todo perdão, mas que me deu um beijo no rosto, que chorou dizendo que não iria votar pela processante, que tinha se arrependido, mas votou contra, mudou o voto. E eu entendo por quê. Infelizmente é a política. Mas quando vem de um homem que sobe no altar, um homem de Deus, em momento algum, vereador, eu coloquei em dúvida. Quando Vossa Excelência diz que é diferente o pastor do vereador, eu fico com receio. Espero que não seja assim, vereador. Obrigado, Excelência. Próximo vereador inscrito, vereador Manuel Afonso Luzila. Abre mão da palavra. Próximo vereador, vereador Marcelo Afonso. Pede a palavra e terá regimentalmente por até 5 minutos. Mudando um pouco de assunto, esses 5 minutos, quero falar um pouco da visita que estivemos lá na cidade de Marília, na sexta-feira. Sexta não, dia 18. E vimos lá que realmente já tem um ponto de ônibus lá, um projeto de lei na cidade de Marília. Vamos ver se saiu da Câmara Municipal ou do Executivo. Eu vou pedir para o gabinete amanhã estar questionando lá. Lá foi a Vita que patrocinou, nesse ponto de ônibus lá, e já existe Wi-Fi, um ponto de hidratação com aguinha gelada, carregador de USB, câmaras de segurança lá 24 horas e acesso a uma biblioteca digital no QR Code. Achei lá numa avenida parecida com a nossa Rodrigues Alves, Sampaio Vidal, aonde as empresas é permitido a fazer esse investimento. Então, sem custo nenhum para o município, nem até para as empresas, né, de ônibus. Então, realmente, Bauru poderia ser contemplado, já que também a Vita
tem aqui em Bauru. Então, vamos estar também mandando um ofício ali, perguntando se tem disponibilidade para eles estarem fazendo aqui. Esse projeto de lei, se tem que sair do Executivo, do Legislativo, a gente vai estar amanhã questionando a cidade ali de Marília, né, ligando lá, para ver de que forma foi feito. Se for pelo Legislativo, vamos pedir por aqui, ou se for pelo Executivo, pedir para a prefeita, mandar para a Câmara Municipal, aí abrindo a possibilidade de várias empresas, né, estar fazendo esses pontos aí. Então, pontos inteligentes, eu acho que muito bom, e a cidade de Bauru precisa. Eu acho que é isso. Nosso gabinete sempre itinerante, e realmente temos que trazer aquilo que deu certo na cidade vizinha para a nossa cidade de Bauru. Sempre falo aqui que a gente procura trazer proposta, né, não só crítica. Então é isso. Que Deus abençoe, presidente. Muito trabalho a toda essa semana, que a cidade está precisando debater, todo mundo debater o que tem aqui, né? Não vamos perder tempo, não vou nem entrar nessa seara aí, que todo mundo é de Deus. Deus abençoe. Amém. Vamos lá. Próximo vereador, inscrito vereador Márcio Teixeira. Abre mão da palavra. Próximo vereador, registrar, agradecer a presença do secretário do Desenvolvimento Econômico, Jurandir Posca, nos honra com a sua presença aqui, acompanhando o finalzinho da sessão. Próximo vereador, inscrito vereador Natalino Davi da Silva. Pede a palavra, terá regimentalmente por até 5 minutos. Vai ter extraordinário? Solta o meu vídeo ali, Senhor presidente, nobres vereadores, eu pedi a palavra, a explicação pessoal, senhores, para continuar discutindo as demandas da cidade de Bauru. E demandas é o que mais tem, né? Esta casa aqui, principalmente todos os vereadores sabem, principalmente se tratando da qualidade de vida, da parte estruturante, né, que Bauru precisa. Eu vou apresentar um vídeo que gravei ali numa área e que daqui por diante dizer a todos que nos acompanhem, se tiver alguém, né, do governo aí, da Sueli, realmente acompanhando que eu acredito que tem, possa realmente nos dar uma resposta, porque desde que eu iniciei, 1º de janeiro de 2025, essa casa, eu continuo realmente cobrando aquilo que a voz do povo, a voz da comunidade tem me cobrado. Então, eu quero compartilhar com os senhores esse vídeo, por favor. Olá, pessoal, nós estamos aqui numa área, fica de frente ao núcleo Nova Bauru e vira São Paulo, às margens da rodovia Bauru-Iacanga. Como você pode ver, está em essas situações, né? Descarte de lixo, entulho, é uma área que a prefeitura muitas das vezes tem dificuldade de fazer manutenção, e já existe um projeto, né, pronto, desde 2015, na Secretaria do Meio Ambiente, para a sua revitalização. E nós, representantes da comunidade, da região norte e de Bauru, vamos realmente apresentar, mais uma vez, a senhora prefeita Sueli Rosim, para que ela inclua essa área na revitalização de uma área de lazer para essa região norte de Bauru. Essa quadra era para estar realmente com alambrado em torno, dentro de uma forma realmente de atender melhor, né, as atividades esportivas aqui dessa região norte. Como você pode ver, em torno dela, descarte de lixo, não tem manutenção, como você pode ver, realmente há material aí de entulho, enfim, isso, uma quadra vazia, não tem iluminação, é essa condição que se encontra essa quadra aqui de frente ao núcleo Nova Bauru. Nós estamos aqui numa área de 65 mil metros quadrados, como eu já disse, que é uma área que a comunidade realmente necessita para que realmente seja utilizada para lazer, né, a prática de esporte, de caminhada, né, enfim, tem um campo de vôlei de areia para as meninas. Pasmem vocês, nessa região, por exemplo, nós não disponibilizamos nada, né, para a prática de esporte feminino. E essa área, ela contempla, né, além realmente da prática de esporte, também de lazer, de caminhada. Realmente, de fato, tem uma área à altura, realmente, que a região tem crescido, continua crescendo e carece muito, né. Nós contamos aí com o apoio de toda a comunidade, dos moradores da Vila São Paulo, da Pousada, Núcleo Nova Bauru, Jardim Ivone, tá? Então, o que abrange toda essa região é uma área que eu tenho certeza que, uma vez revitalizada, ela vai contemplar realmente num belo espaço de lazer para essas famílias, os quais hoje realmente está aí realmente cobrando e precisando do apoio do poder público através do município, uma vez, como eu já disse também, já tem o projeto
né, pronto, o projeto já está realmente, já foi elaborado já há algum tempo e nós realmente vamos solicitar que a prefeita realmente nos ajude a concretizar esse sonho, que é um sonho da comunidade. Está aí, senhores vereadores. Está aí uma propositura que vamos conversar. Nós estamos abertos aí para conversar com o governo, ver quais são as propostas, o que tem para nos oferecer. Essa área, por exemplo, como já disse aí no vídeo, 65 mil metros quadrados. Um projeto pronto, senhora prefeita. Eu acho que, se a senhora realmente nos dá o ar da graça, a região norte agradece. E eu tenho certeza que os demais vereadores, colegas aqui também, conhecem bem as deficiências, principalmente em relação no quesito de lazer, né? A senhora tem feito em outras regiões, privilegiando, né, áreas mais centrais, mas algumas regiões da periferia sofrem muito. E isso é política pública. Precisa dizer, né, com muita serenidade quais realmente são as proposituras do Executivo para que realmente nós, aqui do Poder Legislativo, possa dizer para esse povo, porque eles pagam imposto também. Eles ficam naquela expectativa, já que realmente não tem para atender, principalmente na parte da infraestrutura, que é asfalto. Nós temos o Jardim Ivone, nós temos a Quinta da Bela Olinda, nós temos ali o 4º Distrito, agora mesmo realmente está aí o secretário, CDCOM, Júlia de Posca, realmente é um prazer. Mas assim dizer para o senhor que realmente eu tenho falado, secretário, realmente aquilo que eu vivo, aquilo que a gente sente. E nós sentimos que realmente a nossa cidade precisa de evoluir, de avançar no rumo que ela merece. Tá bom? Obrigado. Obrigado, excelência. Próximo vereador inscrito, vereador Sandro Bussola. Abre mão da palavra. Próximo vereador. Vossa Excelência pediu inscrição, vereador? Próximo vereador, vereador Ubiratã Cássio Sanches, pede a palavra, terá regimentalmente por até 5 minutos. Chama o VAR. O senhor pode chamar o VAR lá, não tem problema. Quer que eu espere? Não, pode, está liberado. Bom, eu quero aqui, obrigado, presidente, pela deferência, dizer aqui, pedir desculpas ao vereador Maldonado, não era a intenção jamais atrasar ao lado de ninguém, tá? E espero que o pedido de desculpa seja o suficiente. Vereador Burgo, o senhor pode continuar me chamando de pastor, que está tranquilo, viu? Aliás, se eu não fosse pastor, eu não estaria aqui. O Bira morreu faz muito tempo. O pastor nasceu quando Jesus nasceu nele. Então, está tranquilo para mim. Eu quero parabenizar aqui a Associação Bandeirantes de Taekwondo. Por quê? Porque ali é feito um trabalho de excelência. E esse final de semana eles participaram de uma competição em nível paulista. E nós, como vereadores, entregamos emendas impositivas para esse tipo de trabalho, que leva o nome de Bauru, além das fronteiras, que revela dedicação e paixão por aquilo que se faz. E eu aqui estou orgulhoso, por tabela, por poder fazer parte, pelo menos de um tempo, nesse investimento que o município fez. Para os senhores e as senhoras terem noção, foram 6 técnicos encaminhados pela Associação Bandeirantes, a 3ª etapa do Campeonato Paulista da categoria, 56 atletas, e eles conquistaram nada mais, nada menos que 63 medalhas. 36 medalhas de ouro, 13 medalhas de prata e 14 medalhas de bronze. Quero destacar aqui entre a equipe da associação, que levou atletas novos e também veteranos. Além dos que participaram da primeira competição, nós temos atletas aqui da Seleção Brasileira de Taekwondo. Então, quero dar os parabéns ao professor e mestre Vitor Souza, professor Macaulay Naka, também do Polo Social 1, como do Colégio Anglo, e do professor Aaron Chaparro, do Colégio Dom Bosco.
Claro, também não posso esquecer de homenagear aqui o mestre e professor Carlos Eduardo Fendel. Parabéns a todos e pode contar com o meu gabinete para mais investimento, querendo Deus. Eu quero também fazer menção aqui, já que sou membro da Comissão de Proteção Animal também, e faço coro com os demais vereadores, que o castramóvel, parado há 5 anos, desde a Covid, recebeu aqui, eu recebi através das notas e também através do jornal, que após 5 anos ele voltará a funcionar. Nós fizemos algumas intervenções aqui sobre esta situação, como membro da comissão, como vereador parlamentar, que também tem conhecidos nessa matéria. E aqui eu quero parabenizar a secretária do Meio Ambiente, a professora Silene Bordesan, por essa iniciativa. Eu espero que, segundo aqui a matéria do jornal, provavelmente ainda esse ano, ela revelou que vai retornar às atividades do castramóvel. Nós sabemos que isso é mais do que uma discussão de castração dos animais, mas identificação, organização, planejamento e, principalmente, acolhimento para um controle de população e atribuição também de responsabilidades. Eu quero dar aqui os parabéns pela iniciativa, porque isso já está além do tempo. E quero aqui parabenizar se realmente voltar a funcionar e com essa rapidez, é Bauru e a população que vai ser beneficiado. Deus abençoe os senhores, Deus abençoe a mesa, uma semana abençoada para todos nós. Agora, passaremos ao próximo orador inscrito, vereador André Maldonado. Pede a palavra, terá regimentalmente por até 5 minutos. Boa tarde a todos. Já 19 horas e 3 minutos, senhor presidente. Estamos caminhando aí para o final, né? Boa noite já. Vereador Borgo, deixa eu deixar claro algo para o senhor. Eu não tenho nada contra o senhor. Não tenho nada contra sua família, não tenho nada contra o seu mandato, não tenho nada contra o senhor me chamar de pastor. O senhor pode me chamar de pastor quando o senhor quiser, todos aqui podem me chamar porque eu sou pastor. O que eu não aceito é um jornalista um comentário infeliz na qual o senhor estava presente, da rádio que o senhor também é comentarista. Isso eu não aceito. E o senhor estava do lado e o senhor poderia ter defendido, já que o senhor falou que me respeita. O senhor não fez isso. Então, é isso que eu não aceito. A minha repúdia da minha fala é contra o jornalista, não contra o senhor. O senhor não falou nada. O senhor só falou que deixou de ir na igreja porque que também não é verdade. Porque todas as vezes que o senhor foi lá, eu te cumprimentei. Todas as vezes que o senhor foi lá, eu te atendi. Assim como outras pessoas foram na igreja lá como locadora, e eu compreendo. O Marcelo vai na igreja também e é muito bem tratado. Todos que quiserem ir lá serão muito bem tratados. Porque a igreja não tem partido. A igreja não tem político. Eu só sou um membro que frequento lá. Só um membro. Que sou pastor. E sou pastor antes de ser político. Eu virei político depois. E se a igreja entender que o pastor não pode ser político, para mim também não tem problema nenhum, porque eu sirvo a Deus. Não estou preocupado com o cargo, com o chamado. O que eu quero dizer é que na minha campanha política, eu não usei pastor André Maldonado. Eu usei André Maldonado. E eu quero ser criticado, eu quero ser elogiado por eu ser o vereador André Maldonado. Ponto. O que eu errar na minha diretriz aqui dentro dessa casa, me critique, fique à vontade. Todos podem. Jornalistas, amigos, fique à vontade. Entre linhas, etc. Todos podem ficar à vontade. E dizer também para o senhor que quando eu votei sim pela sua processante pela primeira vez, eu estava aqui. Aqui, eu vi o senhor provocar o pessoal que estava lá. Eu vi o pessoal xingar o senhor. Eu vi o senhor provocar de novo. Eu vi o senhor ser xingado de novo. Eu vi. Dizer também que eu fui xingado. Todos aqui foram xingados. Eu pedi, sim, em um determinado momento, para o presidente dessa casa suspender a sessão. Está gravado, não tem por que mentir aqui. E como o senhor disse, o que o senhor espera do homem de Deus é que ele não minta. E eu não vou mentir. Eu vou falar a verdade. O senhor arrolou diversas testemunhas. Acho que até eu estou lá no meio das testemunhas.
E não tem problema nenhum para isso. Isso é o seu direito à defesa. A processante te dá o direito à defesa. O senhor vai ter a honra de que as pessoas defendam. Por isso que eu sou a favor da sua processante. Quando eu votei sim de novo, que veio aqui a solicitação de arquivamento, eu votei sim, porque o relator, que é do meu partido, deu parecer para votar sim. Eu acompanhei o relator do meu partido, nada mais justo. Eu acompanhei ele e acompanharia de novo. Quando eu disse para o senhor aqui na sala, na frente do Marquinho, na frente de outros, que eu nem lembro quem estava, acho que o pastor Edson estava também, que eu falei, eu não aguento mais isso, é porque eu entrei nessa casa, vereador, para discutir a cidade. Eu entrei nessa casa para brigar pela cidade, não para discutir quem manda o outro enfiar uma moeda não sei aonde. Não é para isso que eu entrei aqui. Esse tipo de coisa pífia, eu fiquei envergonhado de ter que ler isso aqui. Esse tipo de palavra, o senhor pode olhar na minha vida inteira, na rede social, isso não sai da minha boca. É só por isso. E eu acho que também não deve ser normal sair da boca do senhor. O senhor se exaltou, o senhor ficou nervoso. Agora, assim, nunca, nenhum problema. Falei ali para o senhor, falei, vereador Borgo, hoje eu não voto pela sua cassação. Falei ali para o senhor, estou falando aqui na tribuna, vereador. Só que esse voto ele é construído todos os dias. O senhor tem a livre, espontânea vontade e o direito de se defender. Tem. E eu tenho a livre e espontânea vontade e o direito de votar. O voto é meu. E o fato de eu votar sim ou votar não, não me faz ser de Deus ou não ser de Deus, entende? Não dá para misturar as coisas, não dá para pegar assim, nossa, porque o vereador Arnaldo vota sim, ele não é um cara de Deus, desculpa até citar o senhor, porque eu tenho amizade para citar. Não, ele está avaliando o caso, ele está julgando o caso, ele está olhando o caso. E se eu entender, vereador, que lá no momento do seu julgamento, todas as pessoas que passaram por aqui contribuíram para o sim, eu não vou ter problema nenhum em olhar para a cara do senhor e falar sim. E se eu entender que é não, eu vou olhar para a cara do senhor também, pegar na sua mão e falar que é não. Se fosse hoje, nesse momento, eu votaria não, vereador. Se fosse hoje, nesse momento. Apesar de eu ter sido caluniado numa rádio que o senhor estava presente e o senhor sabia daquela calúnia. E eu não merecia passar por aquilo. Obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Locadora. Abre mão da palavra. Próximo vereador, vereador Edson Miguel. Abre mão da palavra. Próximo vereador, vereador Estela Alexandre Almagro. Pede a palavra, terá regimentalmente por até 5 minutos. Vereadores, eu quero falar do tema que não deu tempo no rol de oradores, que é o PL da reestruturação administrativa, que, na verdade, cria várias secretarias, cria vários cargos, enfim, onera sobremaneira o orçamento municipal. Eu quero fazer aqui uma retrospectiva, porque eu vi com muita surpresa que o governo ainda tem coragem de dar o tipo de declaração que tem dado nas entrevistas, depois de ter enviado este PL aqui para casa, que é o PL de número 64. Processo 64, PL 26. O governo tem menos de 10 dias para demitir cargos derrubados pelo TJ. E quando eu vejo uma matéria como essa, e como eu vejo os argumentos colocados pelo governo, eu fico realmente indignada. O processo 220 de 2023, PL 80 de 2023, deu entrada nesta Casa de Leis em 6 de novembro de 2023. Por quê? Para adequação da ADI 230.0717-36 de 2022. Um acórdão do TJ datado de 2 de agosto, que dava 120 dias
para o governo fazer a modulação dos efeitos daquela decisão. A prefeitura foi lá e recorreu ao Supremo Tribunal Federal e conseguiu êxito, tendo obtido do Supremo Tribunal Federal 12 meses para esta modulação e adequação. E a prefeitura foi lá depois, de novo, para conseguir novo prazo. Neste intervalo em que as decisões do Supremo foi lhe dando mais prazo para adequação, e eu tenho aqui todo um retrospectivo, inclusive eu falei com alguns vereadores, e eu vou fazer aqui uma cópia de todo o trabalho que fizemos na Comissão de Fiscalização e Controle, e os debates que nós fizemos nessa casa, entre reuniões públicas, audiências públicas, com o número e a data em que cada um dos PLs foram propostos pela prefeita e depois retirados pela prefeita. Por quê? Porque era só para adequação dos cargos considerados inconstitucionais. E a prefeita cedeu, em algum momento, nas discussões feitas aqui com o Sincerme, com os servidores, com os vereadores. Teve uma das reuniões que nós promovemos nessa casa aqui no ano passado, que todos os secretários estiveram aqui. Por quê? Porque estes cargos perpassam por todas as secretarias. Quais? Os considerados inconstitucionais. Então, a prefeita teve 2 anos para resolver esse problema. E não quis resolver este problema. E aí, o que acontece? A prefeita pega carona num debate que ela também não está dando conta, nem eficiência, nem garantindo a transparência necessária, que é o debate da revisão do plano de cargos, carreiras e salários dos servidores, e num contrato complexo, o que ela faz? Ela incute dentro do contrato com a PCS pela FADEP, um dos itens é a reestruturação dos cargos da administrativa. E o que ela faz? Ela não coloca um jabuti, porque isso aqui não é um jabuti, isso é um dinossauro na árvore. E no projeto que cria novas secretarias, cargos, guarda municipal, sem nenhum debate, num projeto que ela faz todo o replanejamento, se pode ser chamado de planejamento ou replanejamento, de todas as secretarias, ela incute a adequação dos cargos, e aí vem dizer que está a 10 dias do prazo final, que ela já sabe há mais de 1 ano, que ia se extinguir agora. Isso aqui é golpe. Isso aqui é tentar fazer com que um debate que implica na mudança de toda a estrutura do organograma da Prefeitura Municipal, de todas as secretarias, e atinge diretamente mais de 7.000 servidores, ela vai lá e incute esse para dizer, vota logo, e manda para cá agora a adequação, só concluindo, presidente, manda a adequação, agora, 6 horas da tarde, ela mandou mais, acho que 16 artigos. Projeto que chegou aqui em carimbo de urgente. Então, ela não sabe nem quantos artigos tem, porque agora caiu para 131 e antes tinha 900. O que está acontecendo? Qual é o projeto? Não dá, né? Tem que ter pelo menos respeito. Obrigado, vereadora. Próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador Hélio Rodrigues. Abre mão da palavra. Hélio Rodrigues, eu ia falar Júnior Rodrigues. Desculpa, Hélio Venâncio. Desculpa a falha aqui do presidente em treinamento. Desculpa, gente. E o Júnior Rodrigues pede a palavra e terá por até 5 minutos. Você viu o que ele falou, né? Presidente em treinamento. E não é? Tá aqui, né? É o treine. Depois que falaram. Treine. São iguais? Hélio Rodrigues. Senhores vereadores, público que nos acompanha. Senhor presidente, aproveitando que o senhor está em treinamento, o clima acho que está tão pesado que até o fio está caindo aqui, ó. Tem que pedir para arrumar, que caiu tudo de novo. Está caindo, que é o clima, está derrubando até o fio aqui. Mas vamos lá, só para fazer um convite aos senhores vereadores, que amanhã, dia 23/4, estaremos aqui numa audiência pública, para a gente poder tratar aí, junto ao Departamento de Água, sobre as falhas na rede de energia elétrica da nossa cidade, né? As recorrentes falhas que a CPFL alega que não tem culpa,
e o DAI fala que é responsabilidade da CPFL. Também estaremos discutindo arborização mais segura, que é um programa da CPFL também, e o Plano Municipal de Arborização. Então, amanhã, às 14 horas, estaremos aqui tratando desses assuntos. Mas eu quero também, aqui, aproveitar essa oportunidade, comunicar aos senhores vereadores que estou chamando uma reunião pública para a gente poder tratar sobre a destinação de imposto de renda para as entidades assistenciais do município, né, os projetos sociais do município. Nós temos condição de destinar o imposto de renda, o doutor Segala falou isso também esses tempos atrás, e essa reunião pública está marcada para o dia 6/5. Então, nós temos um prazo, depois nós vamos ter mais 25 dias para concluir o imposto de renda. Para isso, nós queremos, então, fazer uma campanha de destinação de imposto de renda para os projetos sociais da cidade. Então, vamos chamar essa reunião pública, dia 6/5, às 14 horas, com as entidades, vamos vincular as entidades de classe também da cidade, as entidades assistenciais, todos que podem contribuir para a gente poder fazer uma grande divulgação e incentivar a destinação de imposto de renda aos projetos sociais e culturais da cidade de Bauru. Tá? Então, no dia 6/5, teremos essa reunião pública, dia 6/5, e amanhã nós temos a audiência pública para tratar, então, desse assunto sobre CPFL, arborização mais segura e o DAI da cidade de Bauru. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Júnior Rodrigues. Com a sua fala, encerra o rol de oradores nas explicações pessoais. Passaremos agora a 1 minuto de silêncio, atendimento ao requerimento. Guardemos agora 1 minuto de silêncio em homenagem póstuma ao Papa Francisco, que todos os vereadores solicitaram. O vereador Arnaldo Ribeiro solicitou a Matheus Palu. O Júnior Rodrigues para Marilza Aparecida Campos Magalhães. Mesa diretora Terezinha Rambaldi de Souza. Bem, mais uma vez, a presidência agradece a presença de todas, deseja aí uma ótima semana, que Deus nos abençoe, que possa nos proteger. Está encerrada a 12ª sessão ordinária, às 19h20. Muito obrigado a todos.